Imaginem por um momento que vocês acordam no meio da madrugada com a sensação de que alguém está observando vocês, mas quando abrem os olhos, não há ninguém ali. O coração dispara, as mãos suam frio e uma opressão estranha toma conta do peito. Muitos de vocês já viveram algo parecido, não é mesmo? Pois bem, o que eu vou contar hoje pode mudar completamente a forma como vocês enxergam essas experiências que, para muitos, passam despercebidas como simples coincidências ou problemas psicológicos. A verdade é que existe um fenômeno que atravessa séculos de história da humanidade, documentado em textos antigos, relatos bíblicos e testemunhos que chegam até os nossos dias. Estamos falando da influência de espíritos obsessores, seres que, segundo as escrituras sagradas, podem interferir na vida humana de maneiras que poucos conseguem identificar. E olha, não estou falando de filme de terror não, pessoal. Estou falando de algo que pode estar acontecendo na vida de qualquer um de nós, neste exato momento. A Bíblia, esse livro milenar que já foi traduzido para mais de 3.000 idiomas, traz relatos impressionantes sobre essa realidade espiritual. No Novo Testamento, encontramos Jesus Cristo expulsando demônios e libertando pessoas que estavam sob influência maligna. Mas o que muitos não percebem é que essas narrativas não são apenas eventos isolados do passado. Elas revelam padrões, sintomas e sinais que se repetem através da história. O primeiro sinal que as Escrituras nos mostram é algo que pode parecer comum no nosso dia a dia agitado, mas que, na verdade, esconde uma realidade muito mais profunda. Trata-se de uma opressão inexplicável, uma sensação constante de peso, de tristeza sem motivo aparente, como se uma nuvem escura pairasse permanentemente sobre a vida da pessoa. O interessante é que esse fenômeno era tão conhecido na antiguidade que os próprios apóstolos desenvolveram métodos específicos para identificá-lo. Paulo, o apóstolo que percorreu o mundo mediterrâneo, levando a mensagem cristã, descreveu em suas cartas situações onde pessoas experimentavam o que ele chamava de dardos inflamados do maligno. Mas aqui vem um detalhe fascinante que poucos conhecem. Quando Paulo escreveu sobre essas experiências, ele estava em Roma, preso, e convivendo diariamente com soldados romanos. Esses soldados conheciam muito bem os efeitos dos dardos envenenados usados em batalhas, que causavam não apenas ferimentos físicos, mas também infecções que se espalhavam lentamente pelo corpo. Paulo usou exatamente essa analogia para descrever como a influência espiritual negativa age na mente humana. Outro sinal marcante que emerge das páginas bíblicas é a perturbação do sono e dos sonhos. Não estamos falando de uma insônia comum, causada pelo estresse do trabalho ou preocupações financeiras. Estamos falando de algo muito mais específico. A pessoa começa a ter pesadelos recorrentes, sempre com temas similares. Acordar frequentemente entre 3 e 4 da manhã, sensação de presença no quarto e, o mais impressionante, sonhos que parecem proféticos ou reveladores de coisas que realmente acontecem depois. O livro de Jó, uma das obras mais antigas da Bíblia, descreve esse fenômeno de forma assustadoramente precisa. Jó relata que pensamentos perturbadores vindos de visões noturnas o atormentavam, causando tremor e pavor que faziam todos os seus ossos estremecerem. Mas a história fica ainda mais intrigante quando descobrimos que arqueólogos encontraram tabletes de argila na antiga Mesopotâmia, datados de mais de 4.000 anos, que descrevem sintomas idênticos aos relatados por Jó. A questão da irritabilidade e mudanças súbitas de humor também aparece de forma marcante nos relatos bíblicos. O rei Saul é um exemplo perfeito disso. As Escrituras narram como um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava, fazendo com que ele alternasse entre momentos de calma e explosões de ira incontroláveis. O mais impressionante é que apenas a música de Davi conseguia acalmá-lo, sugerindo que existe uma conexão profunda entre a espiritualidade, as artes e o equilíbrio emocional humano. Porém, um dos sinais mais sutis e por isso mais perigosos é algo que os antigos chamavam de endurecimento do coração. Não se trata de frieza emocional comum, mas de uma resistência crescente às coisas espirituais, uma aversão inexplicável à oração,
a leitura bíblica ou mesmo a conversas sobre fé. A pessoa começa a sentir náuseas ou desconforto físico quando se depara com símbolos sagrados ou músicas de louvor. O faraó do Êxodo é o exemplo mais famoso desse fenômeno. A cada praga que acontecia, seu coração se tornava mais endurecido, mais resistente à voz divina. Mas o que muitos não sabem é que essa narrativa reflete um conhecimento profundo da psicologia humana que só foi redescoberto pela ciência moderna. Hoje sabemos que a repetição de escolhas negativas cria caminhos neurais que tornam cada vez mais difícil mudar de direção. Existe também o que poderíamos chamar de coincidências negativas em excesso. A pessoa começa a notar que sempre que tenta fazer algo relacionado à sua vida espiritual, algo dá errado. O carro quebra justamente no domingo de manhã, surge uma dor de cabeça inexplicável na hora da oração, aparecem problemas familiares sempre que ela decide frequentar uma igreja. Individualmente, esses eventos podem parecer normais, mas quando formam um padrão consistente, revelam uma interferência mais sutil. Os apóstolos conheciam bem esse fenômeno. Lucas, que era médico além de evangelista, registrou várias situações onde essa resistência sistemática aparecia na vida das pessoas. Ele tinha o olhar científico de um profissional da saúde, mas também a percepção espiritual de quem conviveu com milagres sobrenaturais. Um aspecto particularmente intrigante é como essas influências afetam os relacionamentos. As Escrituras mostram que espíritos obsessores frequentemente trabalham para isolar suas vítimas, criando conflitos desnecessários com pessoas próximas, especialmente aquelas que poderiam oferecer apoio espiritual. É como se houvesse uma estratégia deliberada para cortar os vínculos que poderiam trazer libertação. Jesus mesmo alertou sobre isso quando disse que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas aqui está um detalhe que poucos notam. No original grego, a palavra usada para roubar é klepto, que não significa apenas furto material, mas também o roubo gradual da paz, da alegria, dos sonhos, da esperança. É um processo lento, quase imperceptível, que vai minando a pessoa por dentro. A história da igreja primitiva está repleta de relatos sobre como os primeiros cristãos aprenderam a identificar e combater essas influências. Eles desenvolveram práticas específicas, formas de oração, jejuns e métodos de discernimento espiritual que eram transmitidos oralmente de geração em geração. Muitas dessas práticas se perderam com o tempo, mas algumas sobreviveram e chegaram até nós através de textos antigos descobertos recentemente. O mais fascinante é que essas práticas não eram baseadas em superstições, mas em uma compreensão sofisticada da natureza humana e do mundo espiritual. Os primeiros cristãos entendiam que existe uma guerra invisível acontecendo constantemente e que saber identificar os sinais de interferência espiritual negativa era questão de sobrevivência, não apenas física, mas emocional e mental. Então, depois de tudo que conversamos aqui, fica uma reflexão para cada um de vocês. Quantos dos problemas que enfrentamos diariamente, quantas das dificuldades que atribuímos ao acaso, ao estresse ou simplesmente ao azar, podem na verdade ser sinais de que estamos enfrentando uma batalha em dimensões que nem sempre conseguimos enxergar? E mais importante ainda, se essas influências são reais como nossos antepassados bíblicos descobriram formas eficazes de lidar com elas, o que isso significa para nossas vidas hoje? Agora me conta nos comentários. Você já sentiu algum desses sinais espirituais na pele? Se o vídeo te ajudou, curte e se inscreve para fortalecer o canal. Isso mantém nossa investigação espiritual viva e compartilha com alguém que talvez esteja passando por algo que ninguém consegue explicar.